O que é uma emenda constitucional? O que é uma PEC, a proposta de emenda à Constituição? Vamos estudar tudo sem deixar nada de fora, de um jeito fácil e definitivo. Vem comigo! Bora então, pessoal, para estudar a emenda constitucional. Afinal de contas, o que é isso? É uma mudança no texto da própria Constituição. É reescrevê-lo, mudar aquilo que está escrito no texto originário da Constituição da República Federativa do Brasil. A gente vai ver que é possível mudança, sim, na Constituição, mas há um pedaço do nosso texto que é intocável, as chamadas cláusulas pétreas. Mas vamos pegar o artigo número 60 da Constituição e apertar, esmagar, extrair todo o seu conhecimento. Vamos lá? Põe na tela. O artigo 60 diz assim: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta. 1. De 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. 2. Do Presidente da República. E 3. De mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Então é assim, estas são as possibilidades de apresentação de uma PEC. Quem é que pode apresentar uma proposta de emenda à Constituição? Vamos de novo. No mínimo, 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou 1/3 dos membros do Senado. O Presidente da República pode apresentar uma proposta de emenda à Constituição e mais da metade das Assembleias Legislativas da Federação, cada uma delas com votação de maioria relativa, de maioria simples, em cada uma das casas legislativas dos estados. Estas são as possibilidades de apresentação de uma PEC. Bora mais com o texto. Diz lá: a Constituição, no seu parágrafo 1º, não poderá ser emendada na vigência da intervenção federal, do estado de defesa ou do estado de sítio. Guarda isso bem aí na tua lembrança, tá, pessoal? Não pode haver emenda constitucional na vigência de intervenção, de estado de defesa ou de estado de sítio. Não pode aprovar, promulgar emenda constitucional na vigência de intervenção, de estado de defesa ou de estado de sítio. A proposta, diz o parágrafo 2º, será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Funciona assim, ó. Uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, ela precisa ser votada 2 vezes em cada casa do Congresso Nacional. Vota uma vez na Câmara, precisa de 3/5 do total dos deputados. Vota uma segunda vez, 3/5. Pois vai ao Senado, 3/5 no Senado uma vez e precisa uma segunda votação por 3/5. Vou dar aulas também aqui de processo legislativo, vou explicar direitinho como que se dá essa aprovação de leis ordinárias, leis complementares e de PECs, de propostas de emenda à Constituição. Beleza? Vamos seguir adiante aí com o parágrafo 3º do texto constitucional, já está na tela para você. Fala lá, ó. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo número de ordem. Portanto, emenda à Constituição, quando aprovada pelas 2 casas do Congresso, não passa por sanção ou veto do Presidente da República. O Presidente da República participa apenas quanto à possibilidade de apresentação de uma proposta de emenda à Constituição. Agora, pessoal, o ponto que eu considero mais importante aí do estudo do artigo 60, o das cláusulas pétreas, o núcleo duro do texto constitucional, a essência da nossa Constituição. O que está escrito no parágrafo 4º da Constituição não pode ser objeto de deliberação, não pode mudar a Constituição no que toca a esses 4 pontos. Põe na tela. Diz lá o parágrafo 4º.
Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir 1. A forma federativa do Estado. 2. O voto direto, secreto, universal e periódico. 3. A separação dos poderes. E 4. Os direitos e garantias individuais. Então assim, não pode emenda à Constituição para mudar o tipo de Estado. A forma federativa é cláusula pétrea. Não é possível qualquer tipo de emenda à Constituição para acabar com o voto direto, secreto, universal e periódico. Da mesma maneira, a separação dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário, cláusula pétrea, intocável. Da mesma maneira, os direitos e garantias individuais. O último dos parágrafos do artigo 60 traz um detalhe muito importante que às vezes passa despercebido. Põe na tela. Fala da matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada. Quando uma PEC é rejeitada ou prejudicada no seu debate no Poder Legislativo, não pode ser objeto de uma nova proposta na mesma sessão legislativa. Eu quero te chamar a atenção para o que é sessão legislativa. Sessão legislativa não é aquela sessão lá em que os deputados e senadores estão votando a PEC. Aquilo é a sessão plenária, a sessão de deliberação. A sessão legislativa é o ano legislativo. Se houver a rejeição de uma PEC em determinado ano, por exemplo, 2019, rejeitou uma PEC em 2019, quando que ela pode ser votada novamente? Em 2019? Não, só em 2020. É isso. A PEC, a proposta de emenda à Constituição. Posso mudar o texto da Carta da República? Sim, mas somente nos pontos que isso é possível. A própria Constituição, no seu artigo 60, parágrafo 4º, traz por extenso, bonitinho, as cláusulas pétreas. O estudo da emenda constitucional está aqui no canal do DENIAN, você pode assistir esse vídeo novamente, passar para os seus colegas. Tá dominado. Não tem como errar matéria de PEC depois dessa aula. Fechou? Valeu! Dá o teu joinha, segue a gente, te inscreve no canal. Até a próxima!